Eu vou começar explicando um pouco para vocês o que é a malha de calibração universal, que é justamente no que nós vamos trabalhar hoje. Eu resolvi trazer para vocês as informações sobre a malha, porque, como tudo no mundo, a malha também evolui, né? O nosso sistema anatômico energético está num processo de evolução constante e a gente vai recebendo as informações dessa evolução o tempo todo. Vamos falar dessa visão anatômica, porque, apesar de ser uma técnica e uma visão que já foi canalizada há 30 anos, ela ainda é nova para nós, né? 30 anos é bebê na nossa história de humanos, né? Como humanos. Então, é uma técnica que veio para o Brasil há pouco tempo, né? Está no Brasil há aproximadamente 15 anos, mas ainda pouco conhecida. É considerada hoje uma nova anatomia energética. A gente tem aqui a canalizadora da técnica, como não poderia deixar de ser. Eu preciso indicar para vocês quem foi que trouxe, quem foi que fez essa conexão toda, que é a Peg Dubrow. Ela é uma pessoa que, desde os seus 5 anos de idade, foi super conectada com a coisa da espiritualidade, da energia. E, por volta lá de 1988, quando a gente teve a convergência harmônica, a grande convergência harmônica, que foi uma movimentação planetária fantástica, que gerou um grande impulso de energia para o nosso planeta. Para quem não leu ainda e quiser entender um pouco mais sobre isso, o próprio livro do Carlos, que é o Grande Pulso, fala um pouco sobre esse processo, né? Nós tivemos um alinhamento planetário entre 1987 e 89, que gerou esse movimento de uma convergência harmônica para um impulso de energia nova para o planeta, para um movimento de transformação e início da nossa estrutura de ascensão, de mudança planetária. Tá? Então, nessa época, se vocês forem observar, muitas técnicas foram canalizadas. Vários tipos de trabalho energético foram sendo recebidos em diferentes partes do mundo, justamente para auxiliar nesse processo e a gente chegar onde a gente chegou hoje e ainda aonde vamos chegar, né? Então, ela teve a oportunidade de canalizar essas informações em 88, numa conexão que ela fez com a própria essência. Então, nos trabalhos que ela já realizava de desdobramento durante o sono, em algum momento ela se conecta com a própria essência dela, denominada Ania. E quando a gente fala a própria essência, é como se fosse ela mesma numa outra dimensão, mas o fato é que era a essência dela mesma, que traz para ela e começa a mostrar essa visão da malha de calibração e de como é essa estrutura energética do novo humano. Então, até esse momento, a gente tinha muito claro essa estrutura de chakras, a estrutura dos corpos sutis, né? Cada teoria vai trabalhando com um nível de estrutura energética. Quando ela canalizou a MF, ela trouxe uma nova visão dessa anatomia, que é essa malha de calibração universal, que está atrelada ao nosso campo eletromagnético. Então, quando a gente fala de malha de calibração, a gente está falando justamente deste desenho aqui. E é esse desenho que a gente vai trabalhar e que é importante que estejam na mente de todos nós. Tá? Eu poderia dizer para vocês que essa malha é composta por milhares de fibras de luz, que são exatamente esses fios que vocês estão vendo aqui. Por uma questão estratégica no desenho, são poucos fios para a gente conseguir visualizar, mas ela é composta por milhares desses fios, dessas fibras de luz. Nós vamos trabalhar, principalmente, em 3 fibras na parte da frente, 3 fibras na parte de trás, 3 em cada uma das laterais do nosso sistema. Eu já vou mostrar o desenho aí para vocês. Porque essas 3 fibras são as consideradas fibras principais. E quando a gente consegue atuar nessas fibras, automaticamente a gente transfere todo o movimento energético que foi criado nelas para o restante do nosso campo e o restante da nossa malha. Esse trabalho de balanceamento do campo eletromagnético, de balanceamento da malha de calibração universal, é um trabalho que ocorre justamente com o objetivo de limpar, fortalecer e equilibrar o campo. E a gente entende que, no momento, em todo esse processo do despertar da humanidade,
o fortalecimento desse campo é o fator mais importante. Nós temos muitas técnicas de trabalho terapêuticos e energéticos falando sobre estar aqui e agora, a importância do nosso presente, de nós vivermos o nosso presente. E eu diria para vocês assim, estar aqui e agora é muito mais do que a gente estar aqui e agora com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso coração. É muito mais do que isso. Aí você vai falar para mim, Vanessa, mas peraí, estou com o corpo, estou com a mente, estou com o coração, o que mais que você quer? Eu quero o espírito. Ok? Nós temos um espírito que está presente na nossa conexão. Então, além do coração, além da mente e além do corpo no aqui e no agora, nós precisamos estar 100% conectados com o nosso espírito. Só que a gente esbarra numa questão. Este corpo físico que a gente tem não está 100% pronto e preparado para trazer mais desse espírito para cá. A gente percebe dores no corpo, sensação de cansaço, aquele cansaço que eu durmo e acordo e parece que eu não dormi, né? Corpo moído, aquela coisa de, acho que parece que estou com uma gripezinha, aquele nariz que não, aquela coriza que não para de acontecer, né? Todos esses processos estão 99% ligados ao nosso processo de calibração. O que é o nosso processo de calibração? É o nosso corpo físico tentando se ajustar ao crescimento dessa energia dentro dele. Então, é muito importante que a gente entenda que a malha está fora, como vocês viram no desenho, mas está dentro. Né? Está fora, mas está dentro. Okay? Porque essa energia vem de dentro para fora. Só que o nosso corpo tem uma condição de suportar uma quantidade de luz. Imagina que o seu corpo cabe 100 litros de luz. Vamos fazer um exemplo bem didático. Né? 100 litros de luz. Só que o seu espírito tem 1000. Como é que você faz para colocar esses 1000 litros dentro dos 100 que cabe no corpo? Não faz, né? Imagina você pegar uma jarra plástica e começar a colocar mais líquido dentro dela do que cabe. Ia começar a inchar, 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 e uma hora ia explodir. Ok? O nosso corpo, obviamente, não vai... Espero, né? Que não vai explodir em algum momento desses aí para frente. Mas o nosso objetivo com esse fortalecimento do campo é justamente fazer com que essas fibras de luz do nosso campo eletromagnético estejam mais fortes para suportar mais carga de luz, mais carga de energia. Então, quando a gente trabalha com o campo eletromagnético e com a malha de calibração universal, a gente está facilitando o nosso corpo suportar mais de quem nós somos em espírito. Sempre que vocês me ouvirem falar aqui, olha, estamos aqui trabalhando para suportar mais de quem eu sou, mais de quem você é, significa que nós estamos trabalhando para fortalecer este campo eletromagnético para que ele tenha mais capacidade de sustentar o seu espírito no aqui e no agora. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Por muito tempo, a gente acreditou que evolução espiritual é daqui para lá. Então, a gente passou muito tempo da nossa história tentando fazer conexão e sair do corpo para evoluir espiritualmente. Não vai rolar. O nosso processo de evolução é aqui. É no corpo. É trazer a capacidade que a gente tem de amor, de gratidão, de compaixão e de evolução e equilíbrio. Quando a gente está sem corpo, do lado de lá, que é tudo lindo e maravilhoso, e fazer a mesma coisa aqui, com o corpo. Eu costumo brincar com as pessoas. É muito fácil fazer uma meditação e ficar extremamente zen lá no Tibete, tirando o frio.
Agora, vamos fazer uma meditação, se a gente for usar de exemplo aqui o rio, lá na Avenida Brasil? Né? Sentar lá no canteiro e super meditar, conectar, vai ser mais difícil. Né? Qual é o objetivo? É estruturar o nosso ser para que a gente possa ser este equilíbrio maravilhoso que a gente alcança fora do corpo, no corpo. Porque é isso que a gente precisa. A gente não vai evoluir espiritualmente lá. A gente vai evoluir aqui. Porque a gente precisa evoluir aqui, no corpo, para sutilizar a estrutura do planeta, para que o planeta possa fazer um movimento de ascensão. Por muitos anos, a gente ficou fazendo um movimento contrário, a gente ficou tentando ir para o lado de lá. Do lado de lá já tem gente boa demais, já está tudo ótimo. Nós precisamos ajustar isso aqui, né? No agora, nesse corpo. Então, é para cá que a gente precisa trazer esse equilíbrio, esse amor, essa gratidão, essa compaixão e toda essa forma de vida. Só que, para isso, a gente tem um impasse que é fortalecer esse campo. Por isso, a gente tem tanto trabalho, tanta técnica, tanto tratamento, tanta forma de ajustar. Porque é o que a gente mais precisa. Urge o tempo para que isso aconteça. A proposta do trabalho da AMF, como muitos outros, eu estou aqui falando em nome da AMF, mas em momento nenhum estou desmerecendo nenhum outro trabalho energético, porque todos eles trabalham com o mesmo objetivo, né? É justamente limpar, fortalecer e equilibrar. Porque esse tempo todo que a gente vem tentando ficar legal para o lado de lá, evoluir para o lado de lá, a gente está aqui fazendo um movimento que está juntando um monte de tralha. Um monte de emoção que passou, que a gente viveu, que a gente se desestruturou, que a gente não sabia como lidar. E essas energias estão ficando lá no nosso campo. E a gente alimenta isso diariamente, mesmo sem ter consciência. Aquele trabalho que eu perdi, aquele relacionamento que não deu certo, aquela vida que eu vivi. Sabe aquela vida da outra vida, que é hoje, há 20 anos atrás? Que a gente dá a impressão que a gente está em outra vida já, mas não está, é a mesma. Né? A gente vai, muitas vezes, alimentando esse sistema. E limpar muitas coisas desse sistema é essencial para que a gente possa fazer esse movimento de fortalecimento e de equilíbrio. Onde a gente faz isso? Né? Onde a gente equilibra esse sistema? Exatamente na nossa malha, que é o nosso campo eletromagnético. Ok? Qual é o resultado que a gente tem? Principalmente um aumento da conexão com a malha cósmica universal, com a malha do universo. Porque, afinal de contas, cada malhinha de cada um de nós aqui, unificados, constitui a malha universal. Ok? Quais são os benefícios, então, que a gente tem em fortalecer esse campo e em fazer as ativações que nós vamos fazer? Obter consciência dessa malha, aumentar as cargas energéticas dentro desse campo eletromagnético, tornando ele sustentável, que é o que a gente acabou de falar. Acessar a nossa sabedoria interior. Sabe aquela pergunta maldita que a gente faz, que a gente quer saber como é que eu respondo determinada coisa, e o seu terapeuta fala assim para você: a resposta está dentro de você. E você quer, neste momento, matar aquela pessoa. Porque, afinal de contas, se estivesse aqui, eu já saberia, né? Estamos enganados de novo. Está aí, gente. Está aqui, né? Está dentro de nós, literalmente está. O que falta é equilíbrio e fortalecimento suficiente para acessar essa sabedoria. Porque agora eu vou contar um segredo para vocês. Sabe onde é que ela está? No aqui e no agora. No seu canal central. A gente está sempre preocupado com as coisas que aconteceram e com aquilo que ainda vai acontecer. E aí a gente não consegue se conectar com esse canal central de energia que a gente viu aqui, ó, que literalmente nos liga à malha cósmica do universo. É aí que está a resposta dentro de você. E o nosso trabalho é justamente preparar esse campo para que a gente possa cada vez mais acessar
essa sabedoria interior de forma prática, de forma fácil, de forma rápida. Ativar os nossos talentos ocultos, né? Muitos de nós temos habilidades e talentos que ainda não foram manifestadas, não estão manifestadas. E nós podemos fazer isso através do equilíbrio desse campo. Quando eu gasto energia com algo que eu vivenciei lá atrás e que muitas vezes consciente eu nem sei que eu gastei, eu deixo de investir numa potencialidade minha, que está lá na minha fibra da frente, uma potencialidade futura, que fica perdida, porque não tem energia para alimentar. Quando eu corto essa conexão dessa coisa que não me serve mais, dessa experiência que não me serve mais, e deixo de alimentar ela de forma inconsciente, eu consigo ter mais energia no meu canal central suficiente para investir naquilo que é o meu verdadeiro potencial. Tá? Então, este trabalho também nos favorece desconectar do que foi e liberar energia para ativar os nossos novos potenciais. E, por fim, suportar um maior nível de consciência e de energia. Amplificação da consciência é a única forma que a gente tem de fazer um movimento de evolução. Ampliar a consciência. Sair de uma consciência linear, que é o que a gente tem hoje, e partir para uma consciência multidimensional, que tomara que a gente consiga alcançar um dia, né? Mas estamos engatinhando ainda nesse processo, mas isso já tem que estar claro para a gente. O que resume tudo isso, né? O que a gente consegue com tudo isso? Vida em fluxo divino. Paz, amor e equilíbrio. Precisamos de mais alguma coisa? Alguém poderia dizer para mim, Vanessa, precisa de prosperidade, precisa de dinheiro. O resto vem. Isso é garantido, tá? Se você tiver paz, amor e equilíbrio, o resto vem. Nós já sabemos que está comprovado cientificamente que toda matéria viva apresenta um campo eletromagnético. Isso já está provado. Não precisamos mais. Até a ciência já acredita nisso, né? Já está lá comprovadinho. Correntes eletromagnéticas estão conectadas aos pensamentos e às emoções. Para quem quiser saber mais sobre isso, vocês podem acessar pela internet informações do Instituto HeartMath, de Coração e Matemática. Matemática do Coração. Esse instituto é um instituto que fica na Califórnia. Eles fazem muitos estudos sobre o campo eletromagnético do coração, o quanto esse coração abrange de raio e como ele se manifesta contagiando o todo, né? A gente irradia aí, no mínimo, 8 metros de raio do nosso sentir. Tá? Imagina que a gente não caberia nessa sala, né? Todo mundo. Então, nós temos essa capacidade e isso já é comprovado também cientificamente. Da mesma maneira, o campo de um ser humano influencia o campo de outro humano. Alguém tem dúvida? Né? Temos exemplos diários desse processo. Energias eletromagnéticas das mãos equilibram positivamente o fluxo energético do ser. A gente já sabe que é possível transformar, através da energia, o estado de um ser humano. Então, nós vamos trabalhar para fazer com que o nosso DNA esteja apto a fazer essas transformações, sem a gente precisar ficar dando comando nele diariamente. Ou seja, vamos abrir os portais para que isso aconteça de forma automática, de acordo com a sua própria evolução e de acordo com a capacidade que você tem de manifestar mais de quem você é. Ou seja, a gente vai dar um comando hoje que diz assim: toda vez que eu manifestar mais de quem eu sou, a minha malha evolui. Quando a gente faz esse trabalho, a gente acelera a fusão do nosso espírito com o corpo, ou seja, manifestamos mais de quem nós somos no presente. Com a nossa malha balanceada, gente, UCL, Universal Calibration Legacy, ok? Então, é malha de calibração universal. Malha calibrada, balanceada, nós impulsionamos o nosso processo de evolução e vamos ganhar maior fortalecimento e clareza para cocriar uma vida mais iluminada em fluxo divino. Queremos mais alguma coisa? Já está bom, né?
Para essa encarnação aqui já está bom. Quando a gente olha para o processo de anatomia humana, ele foi evoluindo, né? Então, hoje a gente já consegue... Primeiro a gente via lá somente chakras, corpos sutis, depois malha, e malhas sobre malhas, e esse movimento vai crescendo sempre. É importante que a gente lembre hoje, durante o nosso trabalho de ativação, que as nossas fibras de trás desse campo representam o nosso passado, estão ligadas com a nossa história de vida. As fibras da frente representam o nosso futuro e o nosso potencial. O nosso canal central representa o aqui e o agora. E as nossas fibras laterais, direita e esquerda, apesar de não estar aparecendo aqui, representa o nosso dar ao mundo e o nosso receber do mundo. Tá? Então, quando a gente trabalha no equilíbrio entre o dar e o receber, a gente trabalha nas fibras laterais. Uma parte dela ainda sendo visualizada através dos chakras. Esta vista é uma vista superior. É como se eu estivesse olhando para o nosso campo eletromagnético daqui de cima. Estou olhando assim, para a cabeça de cada um de nós. Este símbolo é o símbolo da nossa malha de calibração universal equilibrada. Portanto, ele é um símbolo harmonizador natural. Vocês podem usar para deixar na sua agenda, perto do seu computador. Você pode botar sua garrafa de água em cima. Você pode deixar ele à vista na sua casa. Ele vai fazer um movimento harmonizador natural no ambiente ou para você mesmo, para ajudar a fazer o movimento de equilíbrio do seu próprio campo. É como se ele estivesse fazendo isso full time. Tudo bem? Façam uso dele, tirem foto dele, põe no celular, compartilha com a família. É para estar na mão do maior número de pessoas possíveis o tempo todo. Aqui é mais um novo modelo, tá? Mais uma nova forma de visualizar. É legal que vocês percebam que, além das fibras, a gente tem um negocinho que chama loop. Loop do infinito, né? É um numerinho 8 lá, ó. Tá vendo? Sai de cada um dos chakras e vai até cada uma das fibras. Todos os chakras ligados a todas as fibras através de um loop do infinito. Lembra que eu disse, vamos trabalhar com 3 principais fibras? Aqui, ó. 3 principais na frente, 3 principais atrás, 3 na lateral, 3 na outra lateral. Eu preciso que vocês observem esse desenho, porque a hora que a gente for fazer a ativação, a gente vai trabalhar num lugar que é exatamente aqui, ó, no meio do loop. Aonde o loop se cruza, é onde nós vamos abrir os portais. É importante que a gente entenda que a gente vem de um mundo onde tudo é dual. É uma lei universal, né? A lei da dualidade é uma lei universal para nós. Só que nós estamos caminhando para um movimento humano onde essa dualidade vai se tornar totalidade. Então, é importante que a gente lembre assim, ó, a gente saiu de um movimento que era unicidade, em algum tempo, Atlântida, Lemúria, né? A gente veio de algo que era único, que era unicidade. Nós evoluímos para um processo de dualidade. E hoje a gente caminha para a totalidade. E caminhar para a totalidade, para nós, significa fazer um movimento de abertura desse loop. Fazer com que esse loop que está torcido, gerando 2 pontas, ó. Se a gente pegar esse loop e fizer assim, ó, ele vira o quê? Um círculo, ok? O círculo representa para nós a figura geométrica perfeita e simboliza a totalidade. É importante que a gente saiba que, além da malha de calibração, quando a gente trabalha com a técnica de balanceamento do campo eletromagnético mesmo, a gente vai ativando padrões. Nós vamos ativar padrões de luz e de energia em cada uma das fases do trabalho. O trabalho é composto por 13 fases. E cada padrão é ativado em uma fase, tá? Esses atendimentos, eles são feitos, quando eles são realizados individualmente.
presencial ou à distância, mas cada fase é uma sessão. Então, existe um trabalho completo de alinhamento e de ativação do balanceamento do campo eletromagnético. O que a gente faz nos eventos em grupo são ativações pontuais, ou de abertura dos portais, ou de ativações resumidas de todo esse trabalho. Tá? Então, a gente trabalha fases 1 a 4 num movimento de fazer harmonização da sabedoria e das emoções, autodireção e autossuporte, que é a harmonização do passado, viver no agora com intensidade de energia, que é a irradiação da energia do centro, e a abertura dos potenciais humanos futuro, ativando esses padrões de luz e energia que estão conectados também com a nossa estrutura de DNA. Depois, nas fases 5 a 8, é trabalhado a expressão do amor infinito, a compaixão infinita, a presença infinita e a sabedoria infinita, em cada um desses aspectos, dentro da evolução desse campo eletromagnético. Por fim, nas fases 9 a 12, nós trabalhamos com 24 padrões de consciência unificada, abordando o padrão do humano universal, dos pais universais, do parceiro universal e o evolucionário emergente, que eu costumo dizer que quando a gente acha que acabou, é quando começa, né? Porque é quando emerge o movimento de evolução contínuo na nossa vida. Não que a gente já não venha fazendo ele desde que nasceu, né? Ou antes disso. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, rapidamente, das fases que compreendem o trabalho, porque é um trabalho feito em várias etapas diferentes. Mas nós vamos passar por algumas delas específicas aqui. E esse é o caminho do evolucionário, que é a última fase, a fase 13, que quem já participou de outros eventos do Carlos, já fez a ativação da fase 13 comigo em outros momentos. Eu já cheguei a fazer essa fase de forma coletiva. Tá? Hoje, a gente vai trabalhar justamente para crescer essa malha, para evoluir mais ainda essa malha.